Olá, gente! Está começando mais um CJC News. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, que tem entrevista. Hoje a gente vai dar um mergulho em um assunto que, infelizmente, não é muito falado nas mídias, mas tem um efeito fantástico na saúde. A gente vai abordar o tema ecoterapia. Hoje eu estou aqui com a ecoterapeuta Pérola Rocha, que teve um espaço para vir aqui. Boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Bom, antes da gente falar sobre a ecoterapia, a gente, pelo nome, já deduz que tem uma participação de animais de grande porte, que são os famosos cavalos, né? Enfim. Mas, para a gente começar e o pessoal de casa entender bem, a gente tem uma reportagem que fala um pouquinho para a gente depois discorrer aqui sobre tirar dúvidas e a gente entender como funciona, tá bom? Então, você de casa, acompanha comigo aí. A ecoterapia, também conhecida como terapia assistida por cavalos, tem ganhado destaque como uma alternativa eficaz no tratamento de diversas condições físicas e psicológicas. O método utiliza a interação com os cavalos para promover benefícios terapêuticos em pacientes com diferentes necessidades, incluindo pessoas com deficiência física, transtornos neurológicos e dificuldades emocionais. A prática é especialmente recomendada para melhorar o equilíbrio, a coordenação motora e a força muscular, uma vez que o movimento rítmico do cavalo estimula áreas do cérebro relacionadas ao desenvolvimento motor e à postura. Além disso, o contato com o animal proporciona uma melhora significativa na autoestima, concentração e habilidades sociais dos praticantes, sendo um recurso valioso no tratamento de autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral. O ambiente calmo e a interação com os cavalos favorecem o controle de ansiedade, o alívio de tensões e o desenvolvimento de uma relação de confiança, ajudando pacientes a se expressarem melhor e a fortalecerem sua autoconfiança. Por esses motivos, a prática é amplamente utilizada em clínicas de reabilitação, escolas e centros especializados em terapia ocupacional. A técnica envolve profissionais da saúde, como fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais, além de instrutores de equitação especializados. Uau, que demais essas imagens daquelas crianças ali, adolescentes também, passando pelo processo, né, de tratamento. Bom, Pérola, como é que foi para você começar e vislumbrar assim, esse espaço de ecoterapia? O meu pai, né, é fisioterapeuta, ele foi um dos pioneiros na Associação Nacional de Ecoterapia. E fez parte da minha infância, da minha adolescência. Eu vi de perto, né, convivi com pessoas deficientes, convivi com esse trabalho. E por um acaso do destino, acho que é o propósito, né, que eu acredito muito, teve o curso básico de ecoterapia aqui no Rio de Janeiro e eu fiz, como curiosa, e me apaixonei. E ficou. E fui chamada para esse serviço que... Mas você já era fisioterapeuta? Não. Eu sou terapeuta ocupacional. E... Que, por sinal, é uma carreira que hoje tem sido cada vez mais necessária e parece que não é todo lugar que você consegue se formar em terapeuta ocupacional. Sim. Né? É bem restrito. Bem restrito. Teve um período que eu andei pesquisando sobre esse curso, não para eu fazer, mas... É curiosidade mesmo, só tinha em São Paulo, era difícil ter aqui no Rio, né? E assim, é um braço para aquele que está buscando uma profissão ou alguma especialização, um caminho. Essa daí tem sido uma das carreiras que tem mais oportunidades de trabalho pelas nossas demandas hoje, né? A gente tem um número muito alto de pessoas atípicas, necessidades por questões neurológicas e tudo mais. Então, fica só uma deixa aí, aproveitando a vinda da Pérola aqui, que é terapeuta ocupacional. Aí você fez o curso de ecoterapia. Isso. A ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, oferece, né, o curso básico, avançado, de equitação para ecoterapia, de docência em ecoterapia e tem também a pós-graduação em ecoterapia. Então, eles, né, têm essa especialização bem grande para esse profissional da área da saúde, educação ou equitação que quer se especializar. Aí você fez e começou, aí já começou a atuar de cara, assim, você já gostava de cavalos? Porque Sim. Gostar de animais é uma coisa, mas tem gente que gosta muito dos animais, mas tem um medo gigante de cavalo, que é um animal muito grande, né? Que
ele não faz nada. Quem disse, né? Mas ele é grande demais, assusta. Sim. Eu mesmo tenho um pouco de... Receio. Não, medo mesmo. Medo? Vamos deixar ele quietinho lá, né? Embora eu já tive a oportunidade de andar, né? Inclusive, fazendo uma reportagem sobre terapia com cavalos, eu tive a oportunidade de andar com eles ali e tal. Mas não é um negócio assim, igual meus tios, que antigamente viam o cavalo na rua subir e sair andando com o cavalo com maior naturalidade. Eu não teria essa coragem. Que vou subir, vou cair e já era. Uma queda de cavalo é bem perigosa, né? Tem vários relatos aí de questões, né, de acidentes graves. Mas o cavalo que vocês utilizam na ecoterapia são cavalos treinados exclusivamente para isso? Com certeza. O cavalo tem que ter uma docilidade, tem que ter uma altura, tem que ter uma circunferência, um passo ritmado. Então, são vários fatores que englobam, né? Então, a primeira etapa é selecionar o animal, ver se aquele animal está apto para aquela terapia. Ele estando apto para aquela terapia, né, nas questões morfológicas, aí a gente vai para a questão de treinamento, né? Certo. Que aí entra os objetos lúdicos, às vezes tem praticante que belisca, que grita. Então, aí a gente precisa treinar, condicionar aquele cavalo para aceitar. O tratamento. Tá, mas a ecoterapia, ela é indicada para que tipos de necessidade? Olha, hoje eu ouso dizer que é uma área bem abrangente, tá? São poucos os casos onde são contraindicados. É mesmo? Hoje, tanto as questões motoras quanto as questões cognitivas são, né, a gente já vê aí vários estudos científicos que comprovam, né, a eficiência da ecoterapia. E em casos como casos degenerativos, né, onde não se via tanto a melhora daquele paciente, hoje a gente já vê que beneficia na questão de qualidade de vida. Certo. Então, no caso da síndrome de Down, né, na chamada trissomia 21 hoje, a gente tem um respaldo antes dos 3 primeiros anos, por conta mesmo de uma frouxidão ligamentar. E aí, por isso, a gente dá um tempo, né, maior para iniciar. Então, quem é portador da síndrome de Down só pode depois dos 3 anos de idade. É a indicação, a não ser que tenha uma indicação médica. Uma necessidade específica Isso. que vá. Mas por uma questão morfológica da criança, e aí depois de 3 anos ela já pode participar e realizar a ecoterapia. Isso. Como é que funciona? Ali na reportagem veio uma informação que me chama muita atenção e me deixa muito curioso com essa ligação entre o animal e o corpo da criança, em que a musculatura do animal afeta a cognição, a estrutura mental da criança para os órgãos motores, para que possa dar algum resultado. Como é que funciona isso? Porque a criança só está em cima, sentada, às vezes está numa cela. É cela o nome daquilo, né? Não sou tão ruim assim com cavalos. Mas como é que passa, como é que tem essa conexão toda? Então, a gente tem 2 tipos de material, né? Que ou é a sela ou é a manta, que é um material que te deixa um pouco mais instável. É como se você estivesse sentindo mais o movimento do cavalo. Mas, basicamente, o cavalo tem um movimento tridimensional, que é um movimento para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Certo. E aí, durante 30 minutos de atendimento, que é o tempo que a Ande Brasil coloca, a gente já tem mais de 21 mil estímulos. 21 mil? Exatamente. No corpo da criança, da pessoa que está em cima ali fazendo o tratamento? É incrível, né? A gente nem sabia que tinha tudo isso. É muita coisa. E aí, por mais que, assim, né, a gente olhando, a gente não tem essa percepção. Mas, realmente, é muito estímulo por conta desse movimento tridimensional, que é esse movimento que a gente está falando aqui, que gera esses estímulos. Certo. E aí, esses estímulos afetam, né, tanto a parte motora quanto a parte cognitiva, né? Então, toda essa parte neuropsicomotora é trabalhada durante esses 30 minutos de atendimento. Você falou da síndrome de Down. Tem alguma outra que se você destaca, até por uma evidência de, olha, tem aumentado o número de casos desse tipo de patologia? Qual outro que você destaca? Na ecoterapia?
Hoje, o nosso maior número é do transtorno do espectro autista, né? Do TEA. O TEA, a gente está num momento de... E eu digo isso assim, de muitos casos vindo à tona, né? Logicamente que vários pesquisadores devem estar tentando encontrar algumas respostas do porquê isso tudo agora nessa década. Mas as buscas por profissionais especializados em TEA têm sido constantes, né? E como é que a ecoterapia ajuda em crianças atípicas? Com o TEA, por exemplo. Então, nesse contexto, né, a gente sabe que dentro desse diagnóstico a gente tem pessoas com questões comportamentais, rigidez cognitiva, a falta do olhar sustentado, a própria comunicação verbal. Então, e a hipotonia, né, que a postura deles tendem a ser um pouco mais cifótica. E aí, que é para frente, né, caída. Isso. Então, a gente já tem também essas evidências, né, de estudos em ecoterapia que falam o quanto que beneficia esses praticantes. Por quê? Porque, primeiro, né, o praticante está olhando de cima para baixo, né? Quando ele sobe no cavalo, que é um animal grande, ele já está tendo outra perspectiva, né? É verdade, já muda completamente a posição dele, como é que ele vê as pessoas, tudo. Exatamente, então ele já tem ali uma outra percepção. E aí a gente entra também com as questões de propriocepção, de estruturação corporal, porque ele precisa se ajustar, ele precisa ter essa consciência corporal. E não é só porque você está falando, ele vai sentir que precisa dessa postura. Ele vai precisar se ajustar. Então, para ele ficar com o cavalo, mesmo parado, ele precisa ter aquele equilíbrio estático, né? Ele precisa ter aquela consciência, poxa, eu preciso... Opa, não tem como eu me jogar, né? Sim, verdade. Se eu ficar para cá, eu vou cair. Né? Então, eu tenho que me alinhar, ficar em 90 graus. O máximo que vai acontecer é ele não ficar com aquela posturado, né? Retinho. Mas ficar um pouco mais cifótico. Mas que isso, com o passar do tempo, é um dos primeiros benefícios que a gente vê, assim, que os pais principalmente relatam, né? Nossa, como ele melhorou a postura. Caramba. Ou então ele aprendeu a andar de bicicleta. E não é uma coisa que você coloca ali só para consertar ou para melhorar ou para mudar a postura, mas é uma consequência do tratamento. Total. Nossa, deve ser muito interessante. E isso acaba ocasionando outras mudanças, né? Você falou andar de bicicleta, que a criança se sente insegura. Mas depois que vê um cavalo grande que está lá em cima dele, a bicicleta passa a ser... E a própria coordenação, né? Então, às vezes, a pessoa, para fazer esse movimento do andar de bicicleta, né? Esse movimento é um movimento que exige uma consciência. Então, o praticante, ele começa a adquirir essa lateralidade, o direito e esquerdo, movimentar movimentos, né? Esses 21 mil movimentos que entram, né? Que são percebidos pelo nosso corpo, às vezes ele não tem essa percepção de forma natural. Sim. Então, o cavalo proporciona isso para aquele praticante. Tá aí, legal. Quando você fala desse contato, aí a gente vai para uma outra questão, que é o contato da criança com o animal. Tem um pouco de resistência delas, o medo da criança, e como é que vocês lidam com isso? Por incrível que pareça, a maioria dos responsáveis chegam lá no centro e falam: Pérola, eu acho que ele não vai subir no cavalo, ele nunca viu um bicho desse tamanho, não tem afinidade. E aí, eles sempre ficam chocados e falam: caramba, ele adorou, ele foi de primeira. Mas sim, existem as resistências também, que são menores, né? Não são todos os casos, não são a maioria. Mas existem, e aí nesses casos a gente tem uma outra abordagem, né? A gente faz uma aproximação, então a gente inicia o atendimento gerando aquele vínculo. Primeiro com o mediador, né? Que é o terapeuta que vai estar ali. Segundo, com o animal. Então, seja andar com o cavalo ao lado, seja oferecer um alimento, seja só ficar no mesmo espaço que aquele animal esteja. Que passa a ser, eu acho que dar o alimento para o animal passa a ser aquela brincadeira, né? Aquela coisa meio lúdica, né? Tô alimentando o bichinho aqui, e aí vai quebrando um pouco desse medo, né? Agora, o que você falou da mãe falar que ele não vai subir no animal e depois a criança sobe, é típico de toda criança fazer isso.
né? A mãe fala, não come isso, mas aí chega na casa de alguém, ele come só para poder envergonhar a mãe. Isso acontece. Quantos cavalos vocês trabalham hoje? Hoje a gente está com 6 cavalos que realizam a ecoterapia. Desses 6, assim, eles trabalham o dia inteiro? Não, a gente geralmente trabalha com, no máximo, 8 atendimentos por cavalo, respeitando, né, a qualidade de vida daquele animal. E também depende de cada caso o tipo do cavalo que a gente vai usar. Um cavalo que você comentou no primeiro bloco, que o cavalo ele precisa ser treinado, tem que ver se ele tem as características para atender essa demanda. Mas pode acontecer desse cavalo, ele atende tudo, mas ele é bem propício para esse caso aqui, para esse outro de pessoas, de repente, idosos ou pessoas adultas. Tem essa diferença também do cavalo? Ele tem essa questão de aceitar o paciente? O que acontece muito é o objetivo que o terapeuta tem com aquele praticante. Então, por exemplo, numa pessoa que tem paralisia cerebral, a gente vai usar um cavalo que tem um passo que cause um pouco menos de impacto, que tem uma andadura um pouco mais suave, mais sutil. Certo. Para que aquela pessoa tenha uma descontração e não uma contração muscular. Entendi. E o tipo de solo vai influenciar também, o tipo de material que você vai usar naquele atendimento. A circunferência do cavalo, né, como eu falei no primeiro bloco, tem casos, né, de pessoas que têm uma dificuldade em abduzir as pernas. Então, um cavalo que tem uma circunferência um pouco maior, né, que tem uma barriga maior, né, falando a grosso modo. É o gordinho. Gera, né, uma abertura maior para esse praticante. Automaticamente. Automaticamente. Né? Pode ser que no início do atendimento ele comece com aquela perninha um pouquinho mais tesourada, mas ao longo, com o movimento tridimensional do cavalo, essa perna, ela naturalmente vai se ajustando e vai ficando na posição adequada. Ele vai relaxando também, né? Eu acho que depois de um tempo, a própria criança, adolescente ou adulto, vocês lá atendem todas as idades. Qual é a idade mais avançada que você já atendeu? Que a gente já atendeu? Na faixa dos 40 a 50 anos. Ah, é? E qual era, assim, a necessidade desse público? Era um dos casos, né? Era uma lesão medular, onde ela tinha perdido os movimentos após um acidente que ela sofreu. E aí o objetivo era realmente a gente trabalhar mais essas musculaturas e ela adquirir esses movimentos que o corpo dela não consegue gerar, né, de forma independente. E um outro caso de depressão que a gente também atende. Mas aí não tem nada físico. Não, aí é emocional. Só emocional e também consegue ter resultados com a ecoterapia. Também. Que bacana. Esse caso da moça que não tinha os movimentos, como é que você viu o processo? Como é que foi o processo dela? Então, no caso é a Fabiana, ela até aparece no vídeo. E ela iniciou com uma postura bem... ela não tinha muito controle de tronco em cima do cavalo, então a postura dela era sempre de ficar com o tronco inclinado. E aí, ao longo dos atendimentos, ela foi conseguindo se manter, né, mais posturada, por conta mesmo de adquirir essa musculatura e esse tônus muscular, né, durante os atendimentos. E o da depressão, como é que funciona? Porque ele vai estar ali... Lógico, a gente sabe que o contato com a natureza, contato com animais, isso é tudo muito bom, né? Isso gera e promove neurotransmissores de bem-estar, né, e tudo mais. Mas como a ecoterapia, porque não é só um contato, ele tem mais do que o contato com a natureza. Como é que ajuda? Então, aí a gente, ao longo do atendimento, né, quando a gente realiza a montaria, a gente realiza algumas trocas posturais, né, isso em todo o contexto da ecoterapia, dependendo do objetivo. Mas, por exemplo, né, uma pessoa com depressão que está com as questões emocionais afetadas, abaladas, muitas vezes medicada, quando ela está em cima daquele animal, né, que é maior, que proporciona uma outra visão, proporciona movimentos que ela também não está habituada, a gente tem a troca postural invertida, que é quando ela olha de trás para frente, né, que também gera estímulos, né? Eu vi isso na reportagem ali. Eu ia te perguntar por que estava ao contrário, né? Olhando, ela estava andando, o cavalo estava andando para frente, mas ela estava andando de costas.
Então, a gente tem alguns objetivos para isso. Um desses objetivos é essa parte da pessoa realmente olhar, né, de trás para frente, né? Ela começa a ter uma percepção diferente e também tem umas questões sensoriais onde a gente usa essa postura, mas no caso da depressão, é como se a gente estivesse usando o passado e o futuro. Então, é uma forma de ela criar uma afetividade maior, uma autoconfiança maior. A gente pede, né, faz algumas figuras lúdicas, como o avião, a postura, né, com os alongamentos. Então, tudo isso influencia para que ela se sinta capaz, né, que ela gere mais autoconfiança também. Então, é uma mistura, por isso que são vários profissionais, né? Ali na reportagem tinha um fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, né? E vocês funcionam, trabalham em parceria, porque Sim. com a depressão, talvez o fisioterapeuta não vai ter como intervir só com a presença de um profissional de saúde mental para poder dar essa orientada. E essas ligações que vocês fazem de paciente para paciente ou tem receita de bolo? Olha, isso aí a gente tem que fazer isso aqui sempre. Esse daqui tá na categoria B. Vamos fazer... tipo aqueles nutricionistas que quando a gente vai no médico, ele tira a dieta da gaveta e entrega. É assim ou ele é bem personalizado? Então, eu gosto muito de usar o termo interdisciplinar, tá? É como a gente define hoje no nosso centro, que é o diferencial. A gente tem, dentro da área da ecoterapia, não só psicólogos, fisioterapeutas e TOs, mas a gente tem educador físico, a gente tem psicopedagogo, enfim, é uma gama muito grande. O fonoaudiólogo pode trabalhar, só que é um custo alto, né? Então, nem sempre a gente consegue dar conta da demanda. Mas, basicamente, num caso comportamental, num caso emocional, né? Onde o psicólogo que vai atuar, ele vai, muitas vezes, auxiliar naquele atendimento. E muitas vezes vai ser até o fisioterapeuta que vai estar diretamente atendendo, mas trocando com esse psicólogo. Então, é uma via de mão dupla. E, na maioria dos casos, eu tenho o psicólogo, o fisioterapeuta e o equitador atuando juntos. Porque, dependendo de cada caso, o psicólogo vai atuar diretamente, né? A gente chama de mediador. E aí tem o auxiliar lateral, que seria o fisioterapeuta, num caso onde a gente está com uma questão cognitiva. E o equitador entra num caso mais independente, quando o praticante já está num nível pré-esportivo ou esportivo, onde ele já tem esse objetivo, esse intuito de maior autonomia, né? Você, então, conta em todos os atendimentos com esses profissionais para cada atendimento? Então, depende. No caso, em Xerém, que a gente tem uma unidade, um projeto social, a gente usa os 3 juntos. Então, os 3 estão sempre trabalhando juntos. Como assim, projeto social? Lá vocês atendem de forma social as pessoas que precisam? Lá Sério mesmo? A gente tem um projeto social em Xerém, onde a gente faz. Que demais. Porque assim, você pontuou, é um custo muito alto. Ter profissionais de saúde, e não é só o profissional de saúde comum. Um fonoaudiólogo não é um fonoaudiólogo bom, não é fácil, não é barato. Um psicoterapeuta bom, também especializado em crianças ou adolescentes, não é fácil de se achar. Né? E aí você juntar tudo isso e vocês ainda conseguirem fazer de uma forma social para as pessoas, é uma virada de prestação de serviço para a sociedade. Sim. E o que moveu vocês a fazerem isso? Na verdade, sempre foi um sonho também, né? A Andi Brasil sempre coloca isso, né? Da gente, claro que ter a empresa é importante, mas nunca deixar de ter o braço social. Então, desde sempre, desde quando eu fundei a empresa, a gente sempre teve essa pegada social, onde a gente conta, né? Não é muito, mas é o que a gente consegue. Hoje a gente tem 5 praticantes lá, onde a gente consegue atender de forma social com essa equipe interdisciplinar que funciona muito bem, com profissionais capacitados e especializados, que faz toda a diferença, né? Porque, além do tratamento, vocês ainda precisam ter os profissionais que cuidam dos animais, né? Porque o custo de se ter um cavalo não é barato. Você precisa ter um veterinário ali de prontidão para qualquer coisa, né? Fora o espaço que você precisa ter, não dá para
Tem gente que é meio doido, né? Que bota um cachorro grande dentro de um apartamento. Esse sou eu. Mas o cavalo não dá para colocar em qualquer lugar. Você tem que ter toda uma preparação ali para ele. Até porque ele é uma ferramenta para a qualidade de vida de outro. Então, ele precisa ter essa qualidade. Se ele estiver estressado, doente ou com qualquer problema, já era. Ele tem que ficar afastado mesmo. Entra na fila do INSS. Mas, Pérola, me explica uma coisa. Quanto tempo, mais ou menos, vocês já conseguem ver os sinais de mudança, de resultado, assim, num paciente, em média? Embora a gente saiba que cada caso é um caso, mas qual que você destacaria para a gente? Olha, é muito difícil essa pergunta, porque a gente tem uma série de questões aí, né? Primeiro é se esse praticante é assíduo, né? Se ele vai A gente tem a terapia uma vez por semana, geralmente, é a indicação médica. E aí nem sempre esse praticante vai. E nem sempre essa família leva o tratamento a sério. E quando leva, a gente vai aí para o nicho de N casos, né? A gente tem os casos motores, os casos cognitivos, então que já divide, é relativo. Né? Já divide é todos bem os relativo. tempos, né? Mas basicamente... Esse caso da Fabiana, né, que você pontuou, para vocês verem alguns resultados, quanto tempo mais ou menos porque para você trazer a história dela, para estar no vídeo, ela... Possivelmente, eu acredito que seja uma pessoa assídua que vai ali direitinho, né? Quanto tempo levou para ela, no caso dela, né? Para vocês destacarem perceberem algumas melhorias? Olha, em torno de 6 meses a gente viu aí já um alcance de tônus muscular. Legal. E já vimos também, né, uma força de vontade muito grande. E um equilíbrio maior, né? Ela não consegue ficar com as duas mãos soltas, mas ela consegue segurar a alça da sela com uma mão e deixar a outra livre. Porque nos primeiros dias era impossível. Impossível. A Fabiana, quando chegou pra gente, era um caso onde a gente precisava de 2 profissionais, um de cada lado, dando apoio para ela. Hoje, ela está independente, ninguém dá apoio. Como é que você vê esse resultado assim do trabalho de vocês, da associação que você montou? É muito gratificante, né? É sinal de que a gente está no caminho certo e que é mais um motivo, né, de que faz a gente querer... né? Bacana. Pérola, você destaca, assim, essas pessoas, né, como você falou, do rapaz com depressão, e é muito bacana, é muito bonito de ver a entrega, né? Você fala com muita propriedade sobre o trabalho que você realiza. Deu para ver assim, a alegria de vocês conseguirem fazer um trabalho social, né? Porque é um custo, mesmo que tenha patrocínio, mesmo que entre ajuda, né, de pessoas para manter, é levar, às vezes, a solução para quem não teria mesmo, né? E é muito legal, é muito bonito de se ver isso. Assim, eu torço para que o trabalho não só permaneça, mas cresça e avance ainda mais. Porque muitas pessoas precisam, mas, como você falou, chega com um pedido, um encaminhamento do médico para isso. E, às vezes, o próprio médico não passa porque sabe que aquela pessoa não tem onde fazer, não tem como encontrar, que vocês possam levar isso daí. Mas quem quiser conhecer um pouco mais, qual é o Instagram de vocês ou qual é a rede que vocês mais se comunicam com as pessoas? A gente usa muito o Instagram, né? E aí é através do Equipérola, que é o nosso Equipérola, é de equipe com pérola. Equipérola tá ali e você já consegue seguir, acompanhar. Que tiver dúvidas, pode chamar no direct, conversar lá com você. Com certeza. E se quiser só conhecer o trabalho, pode ir lá? Pode ficar à vontade, pode ir no espaço. A gente está de segunda a sábado. A pessoa pode ir conhecer, observar. Se quiser também marcar uma avaliação, aí a gente agenda. Mas para ir, observar, pode ficar à vontade. Bacana. Então tá aí, gente. Olha, Pérola, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito bacana a gente conhecer uma nova terapia. Para a gente é nova, porque a gente não, como eu falei, a gente não costuma saber desses tipos de serviço até que a gente precise, né? Porém, aqui no CJC News a gente abre essa janela para que as pessoas possam... Olha, eu acho que isso iria me ajudar. Talvez essa seja a solução. E é por isso que a gente está aqui fazendo essas entrevistas semanalmente. Pérola, muito obrigado. Sucesso para você e para toda a sua equipe. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela escolha. E parabéns ainda mais por vocês conseguirem ajudar pessoas que não teriam condições de fazer
mas vocês estão ali levando essa solução para elas. Obrigada.